Depois de tudo que já aconteceu aqui hoje, eu já até poderia ir embora, porque eu já fui ricamente abençoada. Não é? Nesse louvor, nessa ilustração na hora da palavra da oferta. Não é verdade? Você sabe que um dia eu ainda vou vir pregar aqui sobre os hormônios da alegria. Mas tem um hormônio, eu tenho formação na área da saúde, tem um hormônio da alegria que é a ocitocina, que ela é liberada através dos abraços, dos beijos, ela é liberada através dos elogios. Então você vai agora liberar essa ocitocina no seu cérebro, abraçando suas irmãs. Sai do seu lugar, abraça umas 5 irmãs de uma vez, amém? Dá um abraço nelas. Ô glórias! Olha o seu hormônio da alegria sendo ativado. Amém? Através do abraço. Ô glória! Vem que eu quero te abraçar. Venha, vem. Ô glória! Aleluias, amém. Agora pode voltar para o seu lugar. Pastora, quanto tempo eu tenho? Uma hora. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Amém. Glória a Deus. Eu sou a bispa Sueli, do Ministério Frutificar. Sou discípula da apóstola Leila, do apóstolo Paulo. Amém. Sou muito bem casada. Sou casada há 21 anos com meu lindo marido chamado Herbert, o bispo Herbert. Eu tenho 2 meninos, um de 14. Fui tão apaixonada pelo meu marido que meu primeiro filho também se chama Herbert. É o Herbert Júnior. E eu tenho muitas filhas, né? E algumas delas estão aqui hoje, que são minhas discípulas. Eu estou aqui com a Edna. Eu tenho tudo da caixa de bombom. Eu tenho ouro branco, eu tenho diamante negro. Estou aqui com a Edna, diamante negro. Meu ouro branco, que é a Aline, que é aniversário dela. E para a Aline tudo! Então como é que é? É bênção, é uma porção de bênção, é unção de multiplicação. Aleluia! Ela escolheu passar o aniversário dela com mamãe. Hoje tem culto na minha igreja, né? Foi até um mistério de Deus, porque quando eu aceitei, eu pensei que era quinta, porque eu olhei no calendário do ano passado. Mas Deus tem propósito. Quem me conhece sabe que eu dou uns fora desse, né? Mas Deus tem plano em todas as coisas, não é verdade? Eu tenho certeza que Ele me queria aqui hoje, porque eu já fui muito abençoada aqui hoje, com os seus abraços, com tudo isso que aconteceu. Eu já estaria com a minha mala vazia das mazelas e cheia da glória de Deus para ir embora. Amém? Estou aqui também com a Gabi, essa mulher de Deus. Não é verdade que já entregou 2 bebês para Deus, e o último foi há um mês atrás. Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém? Estou aqui também com a Vanessa Vidal. Amém? Com o Ferreiro Rocher, Vanessa Vidal. Amém? E estou aqui também com, deixa eu ver, a Marisa, é meu lolo com recheio branco, que é a Marisa. Todas elas já me acompanham há muitos anos. Eu amo essas meninas, são minhas filhas.
Quando no meu segundo bebê elas viram que era menino, elas quiseram ficar tristes, né? E eu falei, por que vocês estão tristes se vocês são as minhas meninas? Não é verdade? Então eu tenho muitas meninas, elas são líderes lá na igreja, mulheres abençoadas. Eu não ando sozinha, eu amo caminhar junto, porque o caminho da solidão é um caminho de doenças da alma. E uma das coisas para que a gente seja curada, que a gente precisa aprender a não fazer o caminho da solidão, né? Nós precisamos aprender a não entrar nessa rota. No dia do amigo, eu até ia postar uma frase, mas não deu tempo, mas eu vou falar ela para você, que fala assim, que existem pessoas que elas mesmas se bastam, com seus comportamentos egoístas, solitários e individualistas. Existem pessoas que gostam de andar sozinhas. Talvez você chegou aqui dessa maneira. E eu coloquei, mas esse não é o meu caso, porque eu preciso de você. E eu tenho certeza que você precisa de mim. Amém? Fala para o seu irmão, sua amiga que está aí do seu lado, e fala para ela, eu não me basto sozinha. Eu preciso de você. Amém? E esse caminho de andar junto, pode ver, Jesus sempre andou acompanhado. Quando às vezes ele pensava, agora eu vou ficar um momento sozinho, ele olhava do outro lado, tinha uma multidão esperando por ele. Não é verdade? Porque Jesus gostava de comer junto, de abraçar, de beijar, não é verdade? E o tema dessa palavra é que quem quer realizar sonhos, quem quer realizar sonhos? Amém? Quem quer realizar sonhos não pode tropeçar nas emoções. Fala para sua irmã, quem quer realizar sonhos não pode tropeçar nas emoções. Amém? Eu pastorei um bairro que se chama Ouro em Pó, que vocês estão convidados a conhecer qualquer hora. Amém? Eu amo aquele território porque eu cheguei naquele território, um território triste, depressivo, cheio de malas do passado, e eu tenho visto a cada tempo Deus transformar, esvaziar aquelas malas de mazelas e encher da glória de Deus. Amém? Uma vez o prefeito esteve lá, eu estava num evento que o prefeito estava, e eu falei para ele, prefeito, esse bairro se chama Ouro em Pó. Ele, como? Falei, ouro em pó, porque ele não é mais o mesmo depois que Jesus entrou aqui. Amém? Eu tenho certeza que esse bairro aqui também não será mais o mesmo porque você está aqui. Quem quer realizações não pode tropeçar nas emoções. Livro de Esther, capítulo 2. Nós vamos passear um pouquinho por esse livro. Esther, capítulo 2, no versículo 7. Capítulo 2, versículo 7 diz assim: e Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que é Esther. Ela não tinha pai e nem mãe. Ela era uma jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai, o Mardoqueu, a tomou como filha. Sabe, eu quero falar um pouquinho sobre esta mulher chamada Esther. Essa mulher que era uma mulher, se você for ver a história dela, ela tinha tudo para ser uma menina ferida de alma. Ela tinha tudo para não ter chego aonde ela chegou, porque ela se tornou a rainha do palácio do rei. Ela alcançou o que as moças daquela época sonhavam muito. Mas se nós olharmos a história dela, ela era uma moça totalmente desfavorecida. Talvez você chegou aqui se sentindo desfavorecida. Talvez você olhe para a sua vida e você veja que lhe falta muita coisa. Talvez você olhe e fale, puxa, eu não tenho marido. Talvez você diga, eu tenho um marido, mas ele é terrível.
Talvez você diga: eu não tenho filhos e queria tanto ter. Outra talvez diga: eu tenho filhos e eles me fazem chorar sempre pela vida que estão levando. Talvez você diga: eu não tenho emprego. Ou você diga: e eu tenho emprego e lá eu sou pisoteada, não sou entendida, não sou valorizada. Não é verdade? Eu não sei qual é a área da sua vida, mulher, que você se sente desfavorecida. Eu não sei quais são as áreas da sua vida que você se sente com dores quando você lembra dessa situação da sua história, que você se sente desfavorecida por isso. E a Bíblia diz que Esther, aos olhos da sociedade, ela era uma moça desfavorecida, porque ela não tinha pai, ela não tinha mãe, e ela foi criada por um homem. Uma moça que não teve uma referência feminina na vida dela. E esse homem nem era um parentesco tão assim próximo, por exemplo, um irmão. Ele era o seu primo, Mordecai ou Mardoqueu. Ele era primo. Eu acredito que por ele ser homem, eu até consigo imaginar na minha mente criativa, que mulher tem mente criativa, né? E a gente vai imaginando até como era Esther. Cada um aqui começa a imaginar se ela tinha cabelo comprido ou se não tinha, não é? Se ela usava brinco ou não, não é mesmo? Mas a minha mente criativa, eu imagino que Esther foi até uma moça que recebeu pouco colo. Porque nós sabemos que a malícia na mente das pessoas já existia desde aquela época. E ele, como primo dela, eu acredito que até ele evitou de pegar ela muitas vezes no colo, para evitar os olhos maliciosos, porque todo mundo sabia que ele não era o pai que havia gerado aquela menina, não é verdade? Então eu penso que ela era uma moça carente de colo, né? Quem será que fazia Maria Chiquinha em Esther? Será que Mardoqueu sabia fazer Maria Chiquinha nela? Será que ele sabia pentear de fato o cabelo dela? Ou será que tinha dias que ela saía com um lado penteado e o outro não? Não é? Então eu imagino que Esther era uma moça desfavorecida. Como talvez eu e você venhamos nos sentir em alguma área da nossa vida, que a gente olha às vezes uma outra pessoa e vê que aquela pessoa já foi bem sucedida naquela área. Não é verdade? Mas, pelos relatos da história de Esther, nós sabemos que nem esse desfavorecimento foi impedimento para que Esther realizasse grandes sonhos na vida dela. E tudo isso só aconteceu porque ela decidiu ser uma moça curada. E a cura nada mais é do que uma libertação das nossas emoções. Amém? A cura nada mais é do que nós permitirmos sermos libertas na nossa alma. A alma é o lugar das emoções. A alma é o lugar aonde nós podemos guardar momentos bons ou ruins. Mas os estudos já falam que o nosso cérebro, ele tem uma tendência muito grande a guardar as coisas negativas. Diz os estudiosos que o nosso cérebro tem 80% de chance de guardar as coisas negativas de um dia inteiro. Sobrou-se apenas 20% para que a gente decida ser curado. Amém? Diz que uma professora pegou uma lousa verde e fez um pontinho branco naquela lousa. E ela perguntou assim para os alunos: e aí, o que vocês estão vendo na lousa? Ninguém respondeu que era o quadro verde. Todo mundo respondeu um pontinho branco bem pequeno ali na ponta. Porque nós temos a tendência de guardarmos os pontinhos brancos da nossa história. E esses pontinhos brancos, se somando todos os dias, eles se tornam aquela mala cheia que foi falado aqui. Não é? E nós precisamos aprender a sermos mulheres que precisamos ser curadas do passado, viver o presente, porque o futuro ainda vai chegar. Tem muita gente vivendo apenas olhando para o futuro.
e que eu acho bom que você faça planos para o seu futuro. Amém? Mas existem pessoas tão ligadas ao futuro que esquecem de viver o hoje. Esquece de abraçar hoje, esquece de beijar hoje, esquece de dizer eu te amo hoje, esquece de dizer me perdoa. A gente tem a impressão que a grande maioria de nós, a gente vive como se nós ainda fôssemos ter 1000 anos pela frente. E a nossa vida pode passar ainda hoje. Ninguém sabe o seu dia e a sua hora. A nossa vida pode passar ainda hoje. E às vezes nós deixamos para poder dizer eu te amo, quando às vezes aquela pessoa já não nos ouve mais. Não é verdade? Você sabe que eu tive meningite, acho que há 5 anos atrás, não sei se já faz 6, as meninas me ajudem. E nessa época eu fiquei muito doente, eu chorei muito de dor. Porque na medicina eles demoraram para diagnosticar o meu problema. E eu senti muitas dores emocionais, porque eu também tinha formação na área da saúde. E me senti triste de ver que eles não conseguiam chegar numa conclusão do meu caso. E quando chegou-se na minha conclusão, eu ainda passei muito tempo da minha vida me recuperando cognitivamente, na minha mente. E eu chorei muito naquela época. E você acredita que por causa disso Deus enxugou tanto as minhas lágrimas? Mas eu fui muito bem acolhida pelo meu marido, pela minha igreja, pelos meus apóstolos, pelos meus pastores. E que eu fiquei 5 anos sem chorar. Glórias, mas você sabe o que é você não chorar? Caiu umas 2 gotinhas assim e acabou. Ia nos velórios, fazia os velórios, e eu sempre fui muito chorona, não é verdade? Mas eu tenho a minha irmã que mora na Espanha, que há 12 anos que a gente não se via, e ela veio estar com a gente, ela vai embora segunda, e quando foi anteontem, eu chorei na minha casa, me lembrando dos momentos que nós passamos juntas. E eu falei, olha, tanto que meu filho de 9 anos, porque fazem 5 anos que eu não choro, meu filho de 9 me viu chorar muito pouco, né? Ele disse, mãe, o que aconteceu? A senhora não está bem? Falei, filho, deixa, porque eu já estava com saudade dessas lágrimas. E essas lágrimas eu estou agradecendo a Deus por Ele ter permitido esse reencontro com a minha família. Ai, mãe, então tá tudo bem com a senhora, não é verdade? Então, eu quero dizer para você, nessa noite, que ainda que você chore, ou ainda que os anos se passarem e você nem consegue mais chorar por causa dessa causa, por causa dessa dor, hoje é dia que Deus quer te curar, amém? Hoje é noite que Deus quer sarar a sua alma, que Ele quer colocar um remédio na sua dor. E a Bíblia diz que Esther, ela só pôde fazer parte da história que eu vou contar porque houve uma mulher chamada Vasti. Vasti significa uma mulher de beleza incomum. Meu Deus, você é uma mulher de beleza incomum. Talvez as pessoas nunca disseram isso para você, mas hoje eu quero dizer para você que você é uma mulher muito bonita. Porque quem tem Jesus no coração, e se você ainda não tem, hoje é noite que Ele quer entrar no seu coração. Quem tem Jesus no coração tem uma beleza incomum. Olha aí para sua irmã e fala para ela, alguém já te disse que você é a mais bela das mulheres? Olha a ocitocina aumentando aí, né? Você sabe que Vasti tinha esse significado no nome dele. Eu gosto muito do significado dos nomes, não é verdade? Eu acho importante porque eles são decretos sobre a nossa vida. Mas essa mulher de beleza incomum, a Bíblia diz que ela era a rainha, o sonho estava com ela. Mas um dia o rei, depois de muitas bebedices, de festa de mais de uma semana, o rei mandou chamar a rainha Vasti na presença dele, porque ele queria que ela dançasse diante dos convidados. Não se sabe bem os teólogos qual foi o motivo,
Mas a Bíblia diz que Vasti se recusou. E acredita-se algumas teorias, acredita-se que Vasti se recusou porque ela ficou com medo de ser maltratada. Alguns historiadores dizem que Vasti, claro, existe uma outra linhagem que fala que ela estava defendendo a sua reputação, mas hoje, como eu quero falar de cura, eu quero falar nesse ponto, que ela achou que ela ia ser maltratada. E quantas vezes, com medo de ser maltratadas, nós deixamos de falar coisas, nós deixamos de estar presente em alguns lugares, nós deixamos de dizer palavras até de amor para quem a gente ama, com medo de ser maltratada. Há uma super proteção dentro da gente. Há uma outra linhagem que acredita que ela estava grávida e que por causa disso ela estava indisposta com seus hormônios, não é? Com seus hormônios da tristeza. E por causa disso ela se recusou a ir na presença do rei. Seja qual for a linhagem, uma coisa é certa: Vasti perdeu o direito do palácio do rei. Vasti perdeu aquele palácio, o favor que o rei dava para ela. E muitas vezes, mulher, nós perdemos o favor do rei, porque decidimos tropeçar nas nossas emoções, decidimos andar magoadas, tristes, depressivas, com medo de que alguém fale alguma coisa que nos magoe. E aí, por causa dessas emoções, ela tem um nome, que são as emoções tóxicas. As emoções tóxicas é o medo, é a mágoa, é o rancor, é os pensamentos negativos. As emoções tóxicas é a vontade de desistir, é a vontade de não estar perto de ninguém, é a vontade de ficar sozinha, remoendo uma palavra que foi falado pra gente. Às vezes 10 pessoas disse para você: você é linda, mas alguém falou: não gostei muito desse penteado. Aí você já guarda aquilo. Puxa, Mariazinha falou que não gostou do meu penteado. 10 falou que estava tudo bem, mas uma falou uma palavra negativa, e aí a gente guarda aquela emoção tóxica. Não é verdade que corremos o grande risco de perder o favor do rei por causa disso? E a Bíblia diz que Vasti sumiu da história, nunca mais se soube nada de Vasti. E o rei deu a oportunidade para outras candidatas. E a Bíblia diz que Esther, incentivada pelo seu primo, ela foi concorrer naquele concurso para ser a possível esposa daquele rei. Sabe, se Esther fosse uma moça que tropeçasse nas emoções tóxicas, ela jamais iria aceitar se candidatar naquele concurso para ser rainha. Porque a primeira coisa que ela poderia dizer: eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Não é verdade? Quem vai fazer Maria Chiquinha no meu cabelo? Quem vai fazer progressiva? Não é verdade? É claro que nem tinha nada disso naquela época, né? Quem vai fazer cachos no meu cabelo? Não é mesmo? Talvez ela já ia dizer: mas aquelas outras candidatas são melhores do que eu. Porque quando nós tropeçamos nas emoções tóxicas, a gente sempre acha que os outros é melhor do que a gente. A gente sempre acha que alguém pode fazer mais do que a gente. É claro que existem pessoas que podem fazer muito melhor do que nós, mas nós precisamos aprender a nos amar. Nós precisamos aprender, entendeu? Querer o favor do rei para nós, né? Eu acho que eu já falei para algumas aqui que me conhecem, que quando é meu aniversário, que já passou, 12 de junho, mas eu comemoro um mês inteiro para dar tempo de todo mundo falar comigo, entendeu? Se as pessoas que eu amo não me telefonar, eu mesmo telefono para eles. Ei, fulano, sabia que hoje é meu aniversário? E quando eu não levo o bolo para cantar parabéns com a pessoa. Mas quando nós estamos resolvidas a tropeçar nas emoções tóxicas, a gente fala: quero só ver se meu marido vai lembrar que hoje é meu aniversário. Quero só ver se ele vai lembrar que hoje a gente está fazendo aniversário de casamento. Olha, gente, muitas pessoas não vão lembrar.
Porque até a gente não lembra de muitas coisas. E o fato de nós esquecermos não quer dizer que aquela pessoa não tem importância na nossa vida. Não é mesmo? A correria do dia a dia nos faz se envolver com tantas coisas. Não é verdade? Que às vezes a gente esquece. E isso não quer dizer que aquela pessoa tem um grau de importância menor na nossa história. Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós mesmos nos excluímos. Nós, como Vasti se excluiu, ela saiu da história. O rei puniu ela por ela não ter entrado na presença dele. Aquela mulher que tinha tudo, que o palácio era dela, que até o nome dela dizia que a beleza dela era incomum. Não é verdade? Você é única mulher. E eu quero dizer para você que apesar de você não ser igual a mim, mas você tem qualidades que eu não tenho. Nós precisamos umas das outras. O que eu não tenho, você tem. O que o seu marido não tem, você tem. É, Bissa, mas o problema é que eu não tenho marido. Mas espera que ele vai chegar. Amém? Espera que ele vai chegar. Não sai por aí caçando qualquer um. Não é verdade? Não sai por aí de qualquer maneira. Amém? O rei vai te escolher para você ser uma mulher casada. O rei vai te escolher para que o seu marido enxergue a mulher abençoada que você é. Mas também, meu Deus, às vezes existem mulheres casadas que vai dormir com a blusa da Copa do Mundo. Não é verdade? Meu Deus. Muitas vezes, meu Deus. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu encontrei esses dias. E essa pessoa era muito bem casada, mas um dia o marido dela traiu ela. E ele se arrependeu verdadeiramente, porque eu conhecia a história. Ele se arrependeu, mas ela não o perdoou, ela não aceitou aquele arrependimento, entendeu? E ela resolveu tropeçar naquela emoção ferida e tirar o nome dela daquela certidão de casamento. Anos se passaram e até hoje ela é ferida de alma por causa disso. Porque se você não decidir vencer as emoções tóxicas, você vai parar no tempo, você vai viver no passado. O presente vai passar e você não vai ver ele passar. E quando você olhar, você ainda está lá em 1980, quando algo terrível aconteceu com você. E aí o futuro que Deus tinha planejado para você continua sendo passado na sua história. Nós precisamos aprender a viver o presente, abrir mão do passado, e o futuro será de glória na nossa história. Amém? Então a Bíblia diz que Esther, ela foi aprovada. Por que será que aquela mulher tão desfavorecida na sociedade foi a escolhida do rei? Eu tenho certeza que não foi somente porque ela era bonita externamente, mas porque aquela mulher decidiu, que é a primeira lição que eu aprendo hoje, para que a gente viva sonhos, os sonhos que Deus tem para a nossa história. Você precisa decidir não tropeçar nas emoções tóxicas. Quais são as emoções tóxicas que estão te alcançando? Bispo, é aquele filho que eu perdi. É aquela palavra que me falaram que me magoou. Não é mesmo? É aquele dia que eu fui mandada embora do emprego. Aquele dia, meu Deus, entendeu, que eu fui desfavorecida. Nós precisamos decidir abrir mão dessas emoções. Se nós não abrirmos mão dessas emoções tóxicas, nós vamos viver caídos nessa escada aonde a gente tropeçou, caídas no medo, na decepção, na amargura. Não é verdade? Olha, eu vou dizer uma coisa para você: as amarguras, elas vêm quando você permitiu que uma mágoa entrasse no seu coração e você não resolveu aquela mágoa, e aquela mágoa foi criando raízes até se tornar amargura. E as mágoas, geralmente, elas acontecem por pessoas que a gente ama. Geralmente quem mais nos fere são as pessoas que a gente ama. Não é verdade? Porque se não amasse, a gente nem se importava, não é? Então, eu não sei quem foi a pessoa que você ama que te feriu. Mas a Bíblia diz que Esther tinha tudo para não aceitar concorrer com as demais, pois se ela tivesse dado ouvido à sua alma, jamais ela sonharia com o palácio.
Os sonhos de Deus não podem ser abortados na sua vida somente porque você passou por uma situação difícil ou porque você está passando. Eu quero dizer para você que todo mundo passa por situações de dores, sejam elas em altos estágios ou em estágios menores. Todo mundo tem situações de dores. Lá na minha igreja eu tenho várias mães que já perderam filhos de todos os tamanhos, e eu vejo aquelas mulheres de pé e eu falo: você só está de pé porque você decidiu não tropeçar nas emoções tóxicas, porque você decidiu não abrir mão do palácio que o rei tem para você. Amém? Quais são as emoções tóxicas que você nessa noite precisa decidir abrir mão? Será que foi uma palavra que falaram para você que te magoou? Será que foi uma injustiça que você viveu? Será que seja porque você se sentiu trocada num relacionamento com seu marido e de repente ele de fato foi embora e você ficou? Será que você tem estado envolvida com uma palavra que um filho seu te disse, aquele filho que tanto você cuidou, que tanto você deu importância, e de repente hoje você escuta ele gritando com você ou não te dando importância? Seu filho não te telefonou, telefona você para ele. Uma pessoa que você ama, não é verdade? Não falou com você, fala você com essa pessoa. Não é verdade? Nós precisamos aprender a viver de alma livre. Nós precisamos aprender a viver sem guardar essas dificuldades na nossa alma. Porque quando nós guardamos esses rancores, essas pessoas ficam nas nossas costas e tudo fica pesado para a gente. Você entendeu? Existem pessoas que já nos feriu tanto que a gente não pode nem sentir determinado perfume. Existem pessoas que não gostam de determinadas cores porque lembra aquela outra pessoa. Existem pessoas que não gostam de ouvir determinadas músicas porque lembra aquela situação que você viveu. Não é? É claro que a gente não vai ter amnésia, a gente vai se lembrar de tudo que aconteceu na nossa vida. Mas quando a gente se lembra de algo que já não nos causa mais dor, significa que a gente decidiu ser curada. Amém? Quantas nessa noite quer decidir ser curada? Qual é a emoção que você tem tropeçado? Não é mesmo? Qual é a situação que te paralisou, que te deixou lá no passado? Hoje Deus quer trazer você para esse presente. Por que será que Vasti perdeu o palácio, mas Esther, aquela moça que tinha tudo para não chegar onde ela chegou? Por que será que ela se tornou a rainha? Porque ela decidiu não tropeçar nas emoções. Ela decidiu não ficar olhando para as dores que ela viveu, né? Existem pessoas que gostam até de contar o quanto a dor dela é maior do que a da outra pessoa. Porque às vezes a gente gosta de enumerar as coisas negativas que já aconteceu na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que as coisas difíceis que você já viveu ou que você está vivendo, é que Deus quer fazer de você uma Esther. Deus quer fazer de você aquela que vai tomar posse do palácio que o rei tem para a sua história. Amém? As coisas só se tornam milagres depois que elas se tornaram muito difíceis na nossa vida. Deus tem um palácio de glória para a sua história, e você não pode abrir mão desse palácio que o rei tem para você. Você está entendendo? Qual é o palácio que você tem aberto mão? Talvez você está abrindo mão da sua família porque está magoado. Talvez você está abrindo mão dos seus filhos. Talvez você está abrindo mão de você. Você já não quer mais nem se cuidar. Você já não tem vontade de levantar de manhã. Não quer conversar com ninguém. Talvez você esteja abrindo mão do seu palácio chamado sua vida. Essa vida aqui na terra é uma só e ela é bem passageira. Eu costumo falar que meia hora bem vivida vale mais do que 2 horas de qualquer jeito. Meia hora bem vivida vale mais do que um dia inteiro de qualquer maneira. Nós precisamos aprender a valorizar os momentos que nós vivemos. Ah, mas é porque eu trabalho muito, eu queria trabalhar menos. O dia que eu trabalhar menos, eu vou ser mais feliz. Você vai ser mais feliz quando você decidir ser feliz.
Você vai ser mais feliz quando você decidir que tudo que você tem ao seu redor, por mais difícil que sejam as pelejas, é porque Deus conta com você, Esther, para reinar nesse palácio. Amém? Deus conta com você, para você fazer a diferença lá na sua casa. Porque às vezes nós achamos que o problema são as pessoas, mas você sabia que da mesma maneira que existem pessoas que nos ferem, a gente também fere as pessoas? A gente também fere as pessoas. Existem pessoas, às vezes na nossa casa, ferida por causa de uma palavra que a gente falou. Talvez você esteja... Quantas aqui são casadas? Levanta a mão. Bastante, e as poucas serão, em nome de Jesus. Amém? Talvez o seu marido, você olha e fala assim: mas esse marido que não me dá importância, nem me elogia, mas ele chega em casa e encontra uma mulher carrancuda, de bico, com a blusa do candidato à presidência da república. Não é verdade? Batendo as coisas com raiva porque ficou trabalhando o dia inteiro, fazendo comida para aqueles filhos que Deus te deu. Não é mesmo? Nós às vezes não notamos o quanto nós temos um palácio. O quanto tudo que nós temos é um palácio dado por Deus. E às vezes nós estamos como Vasti, disposta a renunciar ao palácio, disposta a abrir mão de tudo. Deus está me dizendo que tem mulheres aqui que já pensou em pegar suas coisas e fugir na madrugada, sem ninguém saber para onde você ia, de tão revoltada nas emoções que você estava, que você já pensou, entendeu, até em fazer bobeira. E muitas vezes você fala para você mesma que ninguém me valoriza, ninguém me considera. Não é verdade? Ninguém vê o que eu faço. Mas eu quero dizer para você: seja a diferença daqueles que andam ao seu redor. Seja a diferença. Ah, mas a minha mãe gosta mais dos meus irmãos. Seja você a diferença da sua casa. Amém? Se sua mãe não te beija, beija você ela. Se sua mãe não te abraça, abraça você ela. Se seu pai não te dá nenhum presente, dê você um presente para ele. Amém? Seu pai pode não ser um bom pai, mas seja você uma boa filha. Seu marido pode até não ser um bom marido, mas seja você uma esposa excelente. Faça amor com seu marido. Não é verdade? Qual foi a última vez que você fez amor com seu marido? Nossa, Bispo, vai falar sobre isso? Você não sabe a cura da alma que é você fazer amor com seu marido. Eu costumo dizer que eu saí da meningite porque eu fiz muito amor com meu marido. Amém? Solteiras, espera. Espera no Senhor que vai chegar a sua vez. Amém? Mas qual foi a última vez? Né? Eu estou numa conferência de mulheres, então desculpe os homens, mas existem mulheres que parecem bonecas infláveis em cima da cama, e depois não sabe porque aquele homem não traz uma flor, porque aquele homem não dá um elogio. Não é verdade? Nós precisamos aprender a viver. Existem filhas, não é, que a mãe às vezes ela tem todo o jeito dela, porque às vezes também está cheio de feridas da alma, mas chega na sua mãe e fala: mãe, eu te amo. Passa a mão na cabeça dela, passa a mão no rosto, aquele rosto sofrido dela, porque a oportunidade que você está tendo de ser curada da alma, talvez ela não teve. Existem pessoas que não têm mãe e gostaria de ter, como Esther não teve, e às vezes nós temos e não valorizamos. As solteiras querem casar, você tem um marido e às vezes você não valoriza. Ah, porque a senhora não conhece aquele cacho de banana que eu tenho na minha casa. Porque a senhora não conhece aquele general terrível que eu tenho na minha casa. Não é verdade? Mas olha, a minha apóstola costuma dizer que nós temos os maridos que merecemos. Nós temos os pais que merecemos. Amém? Mas nós podemos ser a mudança da nossa família. Esther foi a diferença da sua família. Podia apenas se contar a história de uma mulher que não tinha pai nem mãe, mas a Bíblia se conta a história de uma mulher que se tornou rainha, que se tornou a princesa do palácio do rei, e que através da vida dela todo um povo
povo foi salvo. Através da vida dela, de uma alma curada, todos os judeus daquela época foram poupados por causa dela. Você entende que quando numa casa, quando em uma família, quando em um trabalho existe uma mulher curada, todo aquele lugar pode ser favorecido por sua causa. Amém? Todo, porque quando a gente se junta com as outras pessoas para também sermos feridos de alma, não é verdade? É igual doença contagiosa, pega. Não é mesmo? A tristeza pega. Porque quando um começa a falar de tristeza, o outro começa a falar também, não é mesmo? Mas quando mesmo a gente contando dos nossos problemas, a gente se lembra que nós não vamos tropeçar nessas emoções. Amém? Sabe qual é a segunda lição? A segunda lição que eu aprendo nessa história é que quem tropeça nas emoções perde o palácio do rei. Você quer perder o palácio? Você quer perder essa família? Você quer perder esse filho? Você quer perder o sonho que Deus tem com você? Você quer perder essa idade que você tem? Porque existem pessoas que só vai lembrar dos seus 15 anos quando ela chegou no 40. Ah, meus 15 anos, puxa, por que eu não aproveitei mais? Ah, meus 18 anos, por que eu não aproveitei mais? Não é verdade? Ah, meus 30 anos, por que eu não aproveitei mais? Ah, meus 45, por que eu não aproveitei mais? Vive essa idade que Deus te entregou. Essa idade que você está agora é a melhor idade. Amém? Seja você de 0 a 100 anos. Amém? A idade que você está agora no momento é o palácio que Deus te entregou. Ah, mas eu só seria feliz se eu tivesse meus 18 anos agora. Eu só seria feliz se eu não tivesse perdido aquela oportunidade. Olha, mulher, ainda que nós tenhamos perdido muitas oportunidades como Vasti perdeu, agora é a sua hora. Agora é a hora de daqui para frente você não perder mais. De daqui para frente você decidir não tropeçar nas emoções. Amém? E tomar posse desse palácio que Deus te entregou, chamado vida. Tomar posse desse palácio que Deus te entregou, chamado sua família. Tomar posse desse palácio chamado sua igreja. Aproveita sua pastora, seus líderes, seu pastor. Beija muito, abraça muito. Entendeu? Não é verdade? Esteja perto. Porque nós não sabemos até quando, gente. Nós não sabemos. O tempo aqui na terra, ele passa muito rápido. Parecia que minha irmã da Espanha ia ficar um mês, que era muito tempo. Mas meu Deus, segunda-feira ela já está indo embora. Não é verdade? Com a sua família. Teve um dia que eu fui levar ela para conhecer Salesópolis. E as más línguas disseram para ela que Salesópolis não tinha nada de bom. Eu falei, eu vou te mostrar que todos os lugares em Mogi das Cruzes tem coisas boas. Porque quem faz o dia somos nós. E quando você está na história de alguém, aquele dia vai ser feliz. Amém? E aí, nós saímos aqui de Mogi, já era 3:30 da tarde, meu Deus, nós íamos chegar em Salesópolis às 4. Uma pastora nossa da igreja falou, olha, as cachoeiras está tudo fechado, porque hoje é segunda-feira. Falei, meu Deus, e agora, o que será que eu vou mostrar para ela? Será que tem alguma galinha passando pela rua? Será que tem algum boi lá na rua? Meu Deus, espero que tenha algum cavalo andando pela rua. Aí essa pastora falou, eu vou levar você para a casa da minha tia linda. Oh meu Deus, aquela tia linda foi tudo de bom. Sabe, era uma roça muito gostosa. Chegamos lá, já estava anoitecendo. Vimos a cachoeira já à noite. E alguém queria dizer, ah, que pena, era bom se tivéssemos vindo de manhã. Eu falei, não, era bom agora. A gente vê como é uma cachoeira de noite. Não é verdade? A gente sempre acha que é bom aquilo que a gente não fez. A gente sempre acha que é bom se fosse um outro dia, se fosse com uma outra pessoa, se fosse uma outra hora. Abraça a sua irmã que está do seu lado e fala para ela, o bom é agora, porque eu estou aqui com você. Amém? Nós precisamos aprender a ver o que temos de bom. Amém? Porque o bom é só quando tiver um sofá novo. Porque não é, tem gente que só convida a outra para casa dela o dia que ela tiver lasanha para oferecer. Minha irmã, se você tiver um suco, não é verdade, uma pipoca, se você tiver na história, já tá bom.
Você tem que entender que o que é bom é você. Você é o bom da história. Você é o bom da história. Hoje você vai chegar na sua casa, você vai convidar seu marido para fazer amor, entendeu? Porque o bom é você. E as solteiras vão chegar na sua casa beijando sua mãe, seu pai. E bisa, minha mãe e meu pai já não estão mais aqui. Abraça e beija quem cuida de você. Nós precisamos parar de achar que o bom é o que não aconteceu. É mentira. O bom não é o que não aconteceu. O bom é você. Você é o bom da história. Amém? E se existe você, então existe caminhos de palácios. Amém? Para serem vividos. Então a segunda lição: quem tropeça nas emoções perde o palácio, perde as oportunidades. Vasti perdeu. Vasti perdeu a oportunidade. Quem você quer ser na história, Vasti? Que vive perdendo as oportunidades? Talvez até aqui você veio perdendo as oportunidades. Já chegou aos 80 anos, vai continuar perdendo as oportunidades. Não é verdade? Não, minha filha. Eu quero dizer para você que a sua hora é agora. Amém? Agora, a sua hora é agora. Ah, mas eu queria ter sido uma avó melhor. A sua hora é agora. Talvez os seus netos não estejam nem aí com você, mas agora você é que vai ligar para ele: ô fulaninho, é a vovó. O neto vai falar: vovó nunca me ligou. Não é verdade? Beija a bênção para a vovó. O que é isso, vó? Agora a senhora está maluca? Não, querido, só liguei para dizer que te amo. Não é verdade? Ô mãe, trouxe esse bolo para a senhora. Não é? Seu chefe é aquele terrível, é ele que é a causa da sua dor. Não é verdade? Porque vive pisando em você, não é mesmo? Começa a agir como uma mulher curada na história. Amém? Começa a entender que você é a Esther. Você é aquela que não vai abrir mão do palácio. É a sua faculdade que é o palácio que Deus te entregou. Não abra mão desse palácio. Ah, mas é porque não existe mais fisioterapeuta que dê certo. Já tem muitas fisioterapeutas, mas você vai ser a fisioterapeuta. Amém? Você vai ser a profissional, porque as pessoas curadas, elas fazem diferença. Quem não tropeça nas emoções, entendeu? Conquista os palácios do rei. Deus tem palácios para te entregar, e já existem palácios que fazem parte da sua vida, e você não pode abrir mão dele. Amém? Por causa das emoções tóxicas na sua vida. Ah, porque eu sou morena, queria ser branca. Eu sou branca, queria ser morena. Você é a mulher mais linda que Deus preparou nessa terra. Amém? Se Vasti soubesse quem ela era, ela jamais teria aberto mão daquele palácio. Se ela soubesse, não é verdade, a posição maravilhosa que ela ocupava. Mulher, você tem uma posição maravilhosa. Amém? Você tem uma posição maravilhosa, e às vezes você não se dá conta do quanto você é abençoada. Amém? Não abra mão do seu palácio chamado sonhos. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Por que você abriu mão dele? Por que você acha que não dá mais para sonhar com isso? Ainda dá tempo de você sonhar. Ainda dá tempo de você conquistar. Eu tenho uma tia de 85 anos e eu acho demais aquela minha tia, porque ela vive, ela tem tantos sonhos do presente e do futuro, que eu falo, meu Deus, às vezes eu penso que minha tia tem 18 anos. Você entendeu? Nós precisamos ser esta mulher. Não é verdade? Não podemos tropeçar nas emoções tóxicas, senão vamos perder os palácios que Deus nos entregou agora, nessa hora. E por último, o perdão é o caminho para se realizar sonhos. O perdão é o remédio que te cura. Você sabia que nós temos que perdoar coisas e pessoas todos os dias? Quem é que na sua história você não pode nem lembrar que te causa até náuseas? Não é mesmo? Quem é que te feriu? A Bíblia diz que Esther, houve um momento da vida dela que ela quase feriu o primo dela. Quando o primo dela falou: Esther, você vai ter que ir diante do rei e dizer para ele, entendeu, que nós estamos sofrendo um problema aqui. E Esther falou: ah, primo, desculpa, mas eu não vou.
Porque para entrar na presença do rei tem que ser anunciada. E eu não fui anunciada. Se eu entrar na presença dele sem ser anunciada, eu vou morrer. E o primo dela falou para ela: olha, Esther, fica sabendo você que Deus te colocou nessa posição somente por isso. E você está querendo pular fora, né? Entendeu? Aí a Bíblia diz que Esther repensou. E, mulheres, nós temos que repensar. Nós temos que rever nossas atitudes. Nós temos que rever nossas palavras. Nós temos que rever quem nós somos. Porque a gente sempre acha que alguém nos feriu, mas nós também ferimos muitas pessoas. Talvez dentro da sua casa existam pessoas feridas por sua causa. Não é verdade? A gente sempre acha que nós é que somos as feridas, mas existem pessoas ao nosso redor que são feridas pela gente. Você está entendendo? E nós precisamos um dia, o meu filho que hoje tem 14 anos, ele falou assim para mim, porque ele queria muito um irmãozinho, né? Só que ele pensou que o irmãozinho dele ia nascer jogando bola, falando, brincando com ele. E de repente nasce aquele bebê que não levanta da cama. E ele falou: meu Deus, ele não vai brincar comigo. E teve um momento que ele ficou chateado com aquele irmão. E eu peguei e falei: filho, por que você está assim? Ele disse: mãe, porque desde que esse menino nasceu. Que menino? Meu irmão. Desde que ele nasceu, a senhora não liga mais para mim. Olha, gente, as crianças também ficam tristes. E às vezes nós não nos damos conta das atitudes que estamos tendo uns com os outros. E ali eu pude ministrar ele, dizer: filho, me perdoa então, se a mãe talvez não deu a atenção que você queria, mas olha, ele é o irmão que você sonhou, que você sempre quis. Nós também ferimos pessoas, nós também ferimos maridos e filhos, não é verdade? E pessoas que estão ao nosso redor, não é mesmo? Então nós precisamos entender que o perdão é o remédio da cura. Todos os dias nós temos que perdoar, todos os dias. Existem pessoas que nós devemos dizer: me perdoe pelo que eu falei, me perdoe pelo que eu fiz, não é verdade? Me perdoe se eu te feri, amém? E a Bíblia diz que Esther repensou sobre a história, e ela disse: não, eu vou voltar atrás, vou dizer para o meu primo que eu vou sim diante do rei. E a Bíblia diz que o favor do rei foi com ela. Qual é a história da sua vida que você tem que repensar? Qual é a situação da sua vida que você está aí querendo chutar esse marido? Repensa como você tem se comportado como esposa. Repensa como você tem se comportado como mãe. Repensa como você tem se comportado como filha, como avó. Não é verdade? Repensa. Amém? Porque da mesma maneira que nós nos sentimos feridos, às vezes nós também ferimos alguém. É ou não é verdade? Quem identificou que você talvez já tenha ferido alguém? Levanta a sua mão lá da tua casa. Amém? Meu Deus, eu pensei que eu é que era ferida, mas pode ser que eu também já tenha ferido pessoas que eu amo, não é mesmo? E a Bíblia diz que Esther repensou o perdão. Bispa, mas eu não estou sentindo no coração de pedir perdão, não. É melhor pedir perdão do que ter razão. Aliás, eu cheguei à conclusão que a razão parece que não cabe em quase nenhum lugar, porque é melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter amigos do que ter razão. Não é verdade? Às vezes, para não perder um amigo, a gente se faz até de culpado. Não é mesmo? É melhor pedir perdão do que ter razão. Amém? Às vezes, quem devia te pedir perdão era o outro lado. Mas se você liberar o perdão, você vai estar livre. Amém? Se a outra pessoa quiser continuar carregando isso nas costas, que essa pessoa não seja você. Amém? O perdão traz cura. O perdão não é sentimento, o perdão é mandamento. Amém? A Bíblia diz que o Senhor nos perdoará, amém, se nós perdoarmos aqueles que nos ferem. Devemos ter um estilo de vida, e esse estilo de vida é perdoar. Amém? É todos os dias abrir a gaiola do nosso coração e soltar aquele que às vezes nós prendemos dentro das nossas emoções. Amém? E a Bíblia diz que Esther, ela tomou essa decisão. Quem não perdoa é amargo.
Quem não perdoa carrega peso nas costas. Quem não perdoa revive a mesma história de dor do passado nesse presente. O perdão não é sentimento, ele é mandamento. Amém? Perdoe quem te fez mal. E lembre-se que muitas vezes nós também fazemos mal a alguém. Amém? Só nos lembramos de quem nos feriu, mas se esquecemos de que às vezes também ferimos alguém. Quem você feriu? Foi seu filho? Foi seu marido? Foi sua própria história? Amém? Talvez você precise perdoar você mesma. Talvez você não se perdoe por uma decisão que você tomou, por algo que você falou, por algo que você fez. Mas o perdão é o remédio que te cura. Amém? E a Bíblia diz que Esther, eu coloquei aqui, precisamos ser promotoras da reconciliação, sabendo que nós também ferimos pessoas, inclusive quem amamos. Amém? Deus te chamou para você ser promotora da reconciliação, lá na sua casa, aqui dentro do teu coração. Amém? Não significa que as coisas que não aconteceram na sua vida, não significa que você não pode alcançar os grandes sonhos que Deus tem para você. Decida ter a alma livre. Não lembrar do teu aniversário, lembra você. Amém? Não te deram aquele abraço que você queria ter recebido, dê você aquele abraço. Amém? Vamos ficar de pé e eu quero orar por você. Ai, por favor, antes que eu caia. Amém? Mas se eu cair, eu perdoo esse fio. Amém? Então, mulheres, quantas aqui querem ser como Esther? Amém? Diz que o cetro do rei ficou liberado para Esther. Amém? O favor do rei, ele está na vida daquelas que decidem ser curadas. Quantas nessa noite precisa perdoar alguém? Vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Quantas aqui foram lembrando de situações e de pessoas que te feriram? Não é verdade que você nessa noite decide perdoar? Nessa noite você decide tomar posse desse remédio chamado perdão. Vem aqui à frente, você que decide ser uma mulher curada. Isso, minha linda, eu também já estou aqui, porque todo dia nós temos alguém para perdoar. Todos os dias nós temos uma situação que nos fere. Amém? E que nós temos que liberar do nosso coração. Amém? Às vezes até Deus nós temos que perdoar. Quem sou eu para perdoar Deus? Mas às vezes existem situações na nossa vida que Deus permitiu, e a gente se sente ferida por causa disso. Mas seja o que for que Deus permitiu acontecer na sua história, se perdoe, perdoe a Deus. Amém? Porque Ele te ama. Amém? Nós podemos viver sem tudo nessa vida, mas não conseguimos viver sem Deus. Amém? Vem mais para frente, se achega mais para que as demais possam vir para cá. Você pode chorar, amém? Porque quando nós choramos, nós liberamos a nossa alma. Nós falamos para Deus que somos pequenas, mas que Ele é grande na nossa história. Amém? Esther, ela perdoou as dores que ela mesma viveu. Amém? Esther decidiu abrir mão das dores, das ausências que ela teve na sua história, porque ela não teve pai, porque ela não teve mãe. Mas olha onde Esther chegou, você também vai longe. Amém? Olha aqui para mim, você só vai longe se você decidir abrir mão das emoções tóxicas. Você só vai longe se você decidir abrir mão desses medos. Você está com medo do seu filho não dar certo? Você está com medo de que essa história não vai ter um bom fim? Mulher, confia no seu rei. Confia no rei, no dono do palácio, que é Jesus. Amém? Confia no rei, Ele vai cuidar de tudo para você. Ele pode o que você não pode. Amém? Ele tem esse poder. Talvez você tenha sido abandonada quando você mais precisava. Talvez aquela amiga que tanto você contava, talvez um dia essa amiga não te deu ouvido no momento em que mais você precisava que ela te ouvisse. Mas perdoa ela. Ela tem as suas limitações,
Nós somos limitadas, nem sempre acertamos. Tem horas que nós erramos com alguém, não é verdade? Nós erramos com alguém, assim como tem pessoas que erram com a gente. Mas não tropece nessa emoção, não tropece nesse passado de dor, amém? Talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua casa com seu marido, mas eu quero dizer para você, Deus tem o poder de transformar o seu palácio. Você é Esther daquele palácio. O favor do rei está com você, meninas solteiras. Eu quero dizer para você que vai chegar a sua hora. Amém. Pede a sua pastora para estar sempre orando por você. Amém. Confia que o rei não vai te deixar na mão. Ele vai preparar um príncipe para você. Amém. Ele vai preparar um homem de Deus no seu caminho. Não abra mão dos projetos de Deus para a sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Ouve essa canção enquanto isso. Aqui você pode chorar. Aqui ninguém vai dizer que você é fraca porque você está chorando. Na presença do rei você pode chorar. Ele entende a sua dor, mas ele não quer deixar você assim. Por mais difícil que seja, é necessário perdoar essa pessoa que te feriu, que te magoou, que te abandonou, que te deixou. Por mais difícil que seja, o perdão é o remédio que te cura. Solta essa pessoa que te feriu. Fala para Deus que você perdoa. Fala para Deus que você libera essa pessoa da sua alma. Que você abre essa mala e tira essas mazelas daí de dentro. Quantas mágoas, quantos ressentimentos. Quantas vezes você olha para você mesmo e você se sente desfavorecida. Mas lembra que Esther só chegou aonde ela chegou porque ela decidiu não tropeçar nas suas emoções tóxicas. Ela decidiu perdoar, ela decidiu amar, ela decidiu reescrever a sua história novamente. Jesus te ama, você é querida de Deus, você não é esquecida por Ele. Ah, se as líderes da igreja, as pastoras quiserem tocar alguém, toque, toque. Toque. Nós precisamos umas das outras. Nós não caminhamos sozinha. Oh Deus, em nome de Jesus, cura essa alma ferida, meu Deus. Hoje é noite de nós usarmos esse remédio chamado perdão. Ah, bispa, não é possível, eu não consigo perdoar. O perdão não é sentimento, é um mandamento. E quando eu perdoo, eu sou curada. Senhor, eu quero liberar essa pessoa do meu coração, essa pessoa que me maltratou, essa pessoa, Senhor, que usou de injustiça comigo, essa pessoa que não me compreendeu na hora que eu mais precisava. Ah, você que está orando por essa pessoa, abrace essa pessoa, mostre o aconchego do rei para essa pessoa. Você não pode abrir mão do palácio que Deus tem para você. Você não é a Vasti da história. Jesus te ama. Mulher, Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele nessa noite, Ele quer curar a sua alma. Perdoa. Perdoa essa pessoa que te fez mal. Perdoa essa pessoa que te deixou na mão quando você mais precisava.
Oh Espírito de Deus, vem sobre nós, Espírito Santo.